Saudações, caros ouvintes. Imaginem um lugar onde cada pedra, cada respiração, cada nascer do sol respira história. Um lugar que desperta a imaginação há séculos, evocando imagens de vontade inabalável e disciplina absoluta. Esta é a Lacônia, a terra que deu Esparta ao mundo. Mas qual era a verdadeira Esparta por trás do véu da lenda? Seria apenas um acampamento de guerreiros austeros? Ou essa máscara escondia algo mais? Hoje viajaremos pelos milênios para tocar a realidade, não o mito, e entender como a cultura militar se tornou a própria essência da sociedade espartana. Tentaremos desvendar esse mistério, sentir o sopro do passado e talvez ganhar algo valioso para o nosso presente. Nossa conversa começará em suas origens, com a fundação de uma cidade envolta em lendas. Mergulharemos na era de reis lendários e legisladores sábios. E, claro, discutiremos Licurgo, uma figura cujo nome se tornou sinônimo de ordem espartana. Exploraremos o quão realistas eram as noções espartanas de igualdade e como elas se transformaram ao longo do tempo. Em seguida, voltaremos nosso olhar para a própria terra, Lacônia, e suas características naturais que, sem dúvida, deixaram sua marca no caráter de seus habitantes. Aprenderemos sobre aqueles que labutaram nesta terra, os ilotas e os periecos, e entenderemos como seu trabalho se tornou a base para a prosperidade ou, pelo menos, a sobrevivência da sociedade espartana. Em seguida, mergulharemos no cerne da vida espartana, o sistema educacional conhecido como agoge. Acompanharemos a jornada de uma criança desde o nascimento, aprendendo como seus primeiros anos se desenrolaram, como ela gradualmente fez a transição da família para a comunidade. Discutiremos os primeiros estágios da educação, as primeiras lições de disciplina incutidas nas mentes jovens. Em seguida, veremos como o agoge ganhou força na adolescência, quando os meninos saíam de casa e ingressavam nos quartéis, onde enfrentavam duras provações, treinamento com armas e os primeiros passos para se tornarem guerreiros. Exploramos a adolescência, um período de treinamento militar aprofundado, caça, sobrevivência na natureza e a formação de laços fraternos inquebráveis. E, finalmente, nos aproximamos do limiar da vida adulta, o período em que os jovens passavam por suas provações finais, preparando-se para se tornarem cidadãos plenos de Esparta. Aprendemos sobre o cotidiano de um espartano, sobre a Syssitia, refeições comunitárias que eram mais do que apenas uma refeição, mas um símbolo de unidade e igualdade. Abordamos o papel das mulheres neste mundo cruel e sua importante missão na formação de futuros defensores. É claro que não podemos ignorar o exército espartano, sua formidável falange, suas táticas e estratégias e a organização de suas forças, que inspirava admiração e medo em seus contemporâneos. Recordaremos as grandes batalhas e guerras que moldaram o mundo antigo. Desde a luta pela sobrevivência nas guerras messênias até o auge de seu poder e o início de seu declínio na Guerra do Peloponeso. E, claro, não esqueceremos a Batalha das Termópilas, que se tornou um símbolo duradouro de alto sacrifício. Mas a história nunca é estática. Traçaremos as causas do declínio de Esparta, suas contradições internas e a perda das habilidades militares e dos princípios morais que outrora a tornaram grandiosa. Veremos como ameaças e derrotas externas puseram fim a uma era.
E, por fim, discutiremos o legado de Esparta, como sua cultura militar influenciou o curso da história, o pensamento militar romano e como a imagem de Esparta perdura na cultura e na arte até os dias de hoje. Ao concluirmos nossa jornada, exploraremos o que Esparta representa hoje, um símbolo eterno de disciplina, coragem e dedicação. E quais lições de seu passado podem ser valiosas para nós, que vivemos em um mundo completamente diferente? Prepare-se para mergulhar em um mundo onde cada nascer do sol era um desafio e cada pôr do sol uma recompensa pela perseverança. Começamos nossa imersão no mundo de Esparta, uma lenda nascida na Lacônia. Encontraremos não apenas as expectativas associadas à imagem de guerreiros invencíveis, mas também a realidade oculta por trás do véu do tempo. Veremos como a cultura militar se tornou a base da sociedade espartana e tentaremos entender como eram os verdadeiros espartanos. Começaremos com a própria fundação de Esparta, seus mitos e origens reais. A história de Esparta, como a de muitas cidades-estados antigas, está envolta em lendas. Segundo a lenda, a cidade foi fundada pelos descendentes do herói Hércules. A fundação de Esparta está associada a reis lendários, cujos nomes foram transmitidos de geração em geração. Entre eles, destaca-se Amíclo, creditado pela fundação dos primeiros templos e pelo desenvolvimento da cidade. No entanto, a figura-chave cujo nome está inextricavelmente ligado à formação do Estado espartano é Licurgo. Licurgo não é simplesmente uma figura histórica, mas sim uma imagem coletiva de um legislador cujas reformas se acreditam terem ocorrido por volta do século 9 ou 8 a.C. As datas exatas de sua vida e obra permanecem objeto de debate entre os historiadores. Mas é a Licurgo que se atribui a criação do sistema social e político singular que tornou Esparta tão distinta de outras cidades-estado gregas. As reformas de Licurgo visavam atingir diversos objetivos: fortalecer o poder militar, garantir a estabilidade e prevenir conflitos internos. Ele introduziu a famosa Grande Retra, um código de leis que, segundo a lenda, foi aprovado pelo próprio oráculo de Delfos. Essas leis lançaram as bases do modo de vida espartano, que perdurou por séculos. Um dos mitos mais persistentes sobre Esparta é o mito da igualdade estrita entre todos os cidadãos. Muitos imaginavam que todos os espartanos eram igualmente ricos e igualmente pobres, vivendo a mesma vida. No entanto, a realidade era um pouco diferente. De fato, Licurgo buscou limitar o acúmulo de riqueza e luxo. Ele instituiu refeições comunitárias, que discutiremos mais adiante, e proibiu o comércio de ouro e prata. Todas as terras na Lacônia foram divididas em lotes iguais e alocadas aos cidadãos para uso. Mas mesmo dentro desse sistema, existiam diferenças. Havia 3 categorias principais de população na Lacônia: espartanos, periecos e ilotas. Os espartanos, ou gomoi, eram cidadãos plenos e formavam o núcleo da classe militar. Somente eles tinham o direito de participar do governo e portar armas. Os periecos, que significa aqueles que viviam ao redor, eram livres, mas não tinham direitos civis. Dedicavam-se ao artesanato, ao comércio e à agricultura, fornecendo a base econômica para a polis. Os ilotas, no entanto, eram uma categoria especial. Ligados à terra, constituíam a principal força de trabalho, cultivando as terras dos espartanos. Seu status era semelhante ao da servidão.
Assim, a ideia de igualdade em Esparta aplicava-se principalmente aos cidadãos plenos, aos espartanos. Significava igualdade no serviço ao Estado, igualdade nas duras condições de vida, igualdade diante do perigo. Essa igualdade não se dava em termos de riqueza, mas em uma divisão igualitária de responsabilidade e disciplina. É importante entender que as reformas de Licurgo, assim como a fundação de Esparta, foram o resultado de um longo processo, não de um evento isolado. As lendas sobre Licurgo podem muito bem ocultar processos históricos reais associados à consolidação do poder, à subjugação de tribos vizinhas e à formação de uma máquina militar única. A localização geográfica da Lacônia também desempenhou um papel significativo na formação da sociedade espartana. A região era relativamente isolada por cadeias de montanhas, o que contribuiu para o desenvolvimento de uma cultura e tradição militar distintas. Os vales férteis do rio Eurotas facilitavam a agricultura, mas sua gestão eficaz exigia mão de obra, fornecida pelos ilotas. Assim, vemos que por trás da fachada majestosa do poderio militar espartano, havia uma estrutura social complexa, baseada no trabalho de populações dependentes e na rigorosa disciplina cidadã. O mito da igualdade completa gradualmente se transformou na realidade da igualdade de deveres e responsabilidades, que se tornou a pedra angular do Estado espartano. E foi essa realidade, reforçada por leis e educação rigorosas, que forjou os guerreiros que discutiremos a seguir. Lacônia, berço de Esparta, representa uma combinação notável de condições naturais e gênio humano, que juntos criaram uma sociedade única. O rio Eurotas, como um fio de prata, flui por um vale fértil cercado em 3 lados por majestosas cadeias de montanhas. Essas montanhas, especialmente Taigeto, com seus picos inexpugnáveis, serviam como uma fortaleza natural, protegendo os espartanos de invasões estrangeiras e fomentando o desenvolvimento de sua cultura distinta. Os recursos naturais da Lacônia eram generosos, mas exigiam mão de obra. As terras férteis permitiam o cultivo de grãos, azeitonas e uvas. No entanto, cultivar essas terras e fornecer alimentos para a crescente população exigia uma força de trabalho significativa. Aqui reside a chave para entender a estrutura social de Esparta. A existência de 2 grupos principais de populações dependentes, os ilotas e os periecos. Os ilotas eram a categoria mais numerosa. Não eram escravos no sentido tradicional. Seu status era mais complexo. Estavam vinculados às terras pertencentes ao Estado e as cultivavam para os espartanos. Formavam a espinha dorsal da economia espartana, fornecendo alimentos e recursos para os cidadãos. Suas vidas eram difíceis, repletas de trabalho e restrições, mas não eram propriedade pessoal de nenhum espartano. Seu número superava significativamente o dos próprios espartanos, o que criava tensão constante e medo de rebelião. É por isso que uma parte significativa da vida de um espartano era dedicada ao serviço militar. Manter a ordem e suprimir potenciais rebeliões ilotas era uma prioridade máxima. Os perióicos, que significa aqueles que vivem ao redor, constituíam outro grupo importante. Eram homens livres, mas não tinham direitos civis em Esparta. Os perióicos habitavam as cidades e vilas ao redor de Esparta, dedicando-se ao artesanato, ao comércio e à navegação. Eram artesãos habilidosos, fabricando armas, armaduras e outros bens essenciais.
Os periecos também serviam no exército, mas em unidades separadas, reportando-se aos comandantes espartanos. Eram parte integrante da economia e da defesa da Lacônia, mas seu status social era inferior ao de cidadãos plenos. Esse sistema, em que o trabalho dos ilotas e os ofícios dos periecos sustentavam o Estado, permitia que os espartanos se dedicassem inteiramente ao serviço militar e à polis. Essa era a base sobre a qual toda a vida espartana era construída. O isolamento da Lacônia, os recursos naturais e a presença de uma população dependente, tudo isso se combinava para criar condições únicas para a formação de uma sociedade onde a destreza militar e a disciplina se tornavam os valores mais elevados. Livres do fardo do trabalho físico ou do comércio, os espartanos podiam se concentrar em aprimorar suas habilidades marciais. Desde o nascimento, suas vidas eram dedicadas a um único objetivo: tornar-se o guerreiro perfeito, pronto para defender sua cidade-estado a qualquer momento. Esse caminho começava na infância e foi o sistema de educação conhecido como agoge que se tornou o mecanismo que forjou os guerreiros espartanos. Agoge era mais do que apenas um sistema de educação, era um modo de vida que se iniciava desde os primeiros dias após o nascimento. Acredita-se que os bebês eram examinados pelos mais velhos, e se uma criança fosse fraca ou portadora de deficiência física, podia ser abandonada no cume do Monte Taigeto para perecer de frio ou de animais selvagens. Essa prática, embora aparentemente cruel, era consistente com a filosofia espartana geral. Os mais fortes sobrevivem, e a sociedade não deve desperdiçar recursos com aqueles que não podem contribuir para sua defesa. No entanto, historiadores modernos tendem a acreditar que essa prática era a exceção e não a regra, e relatos sobre ela podem ter sido exagerados pelos inimigos de Esparta. Os primeiros anos de vida de uma criança, até por volta dos 6 anos de idade, eram passados em família. A mãe desempenhava um papel fundamental na educação, incutindo as primeiras habilidades de obediência e respeito aos mais velhos. Mas, mesmo durante esse período inicial, iniciou-se um desmame gradual dos cuidados maternos. As crianças brincavam de brincadeiras que simulavam ações militares e cantavam canções que glorificavam heróis e batalhas. Os professores, talvez já nessa idade, começavam a incutir os princípios básicos de disciplina e resistência. Aos 7 anos de idade, os meninos deixavam suas famílias e se mudavam para os quartéis, onde começava a fase mais dura do agoge. Era a transição do conforto do lar para a dureza da vida comunitária. Ali, viviam em grupos, sob a supervisão de meninos mais velhos e mentores. Desafios físicos tornaram-se a norma diária. Aprenderam a manejar armas, lanças, espadas e escudos. Sua dieta era escassa, suas roupas simples e seus alojamentos sobre palha dura. O objetivo era fortalecer seus corpos e espíritos, ensiná-los a suportar as dificuldades e a dor. As relações entre os mais velhos e os mais novos nos quartéis eram rigorosamente regulamentadas. Os meninos mais velhos, chamados eirens, eram responsáveis pelos mais novos, paidos. Eles os ensinavam, puniam seus erros e serviam como modelos. Isso fomentava um senso de responsabilidade e camaradagem. As crianças aprendiam a trabalhar juntas e a confiar umas nas outras, pois, em batalha, suas vidas dependiam disso. À medida que cresciam, dos 14 aos 18 anos, o treinamento se tornava ainda mais intenso. Os jovens passavam para o treinamento militar avançado.
participavam de caçadas, que serviam não apenas como fonte de alimento, mas também como treinamento em habilidades de sobrevivência na natureza. A eles eram atribuídas tarefas que exigiam astúcia e agilidade, uma espécie de exercício de sabotagem. Formou-se uma forte irmandade baseada em desafios compartilhados e na devoção mútua. A fase mais difícil e perigosa do agoge ocorria entre os 18 e os 20 anos. Era a época da críptia. A críptia era um teste único de resistência, crueldade e capacidade de sobreviver em condições extremas. Os jovens eram enviados para o campo, onde tinham que se esconder, procurar comida e evitar serem detectados. Segundo algumas fontes, a críptia também incluía o extermínio de ilotas, o que servia não apenas para manter o medo, mas também para aprimorar suas habilidades de perseguir e eliminar inimigos. Esta fase visava finalmente forjar o caráter do futuro guerreiro espartano, preparando-o para a cidadania plena e o mais alto valor militar. Após completar o agoge, os homens alcançavam o status de cidadãos plenos, os espartanos. Sua vida cotidiana era estritamente regulamentada e subordinada aos interesses do Estado. Uma das tradições mais importantes era a syssitia, refeições comuns. Cada espartano era obrigado a participar dessas refeições diariamente, trazendo uma porção da comida. A syssitia era mais do que apenas uma refeição, mas um símbolo de unidade e igualdade. À mesa comunal, os assuntos de Estado eram discutidos, fortalecendo um senso de fraternidade e responsabilidade mútua. A dieta na syssitia era simples e escassa. O prato principal era o famoso ensopado negro, um prato de carne de porco, sangue e vinagre, que, segundo rumores, era tão insípido que até os reis espartanos preferiam comer comida comum se pudessem. Restrições de consumo faziam parte da filosofia espartana, destinadas a fortalecer o caráter e evitar o luxo que poderia levar à corrupção. O papel das mulheres na sociedade espartana também era único. Ao contrário de outras cidades-estado gregas, as mulheres espartanas desfrutavam de maior liberdade e influência. Elas não participavam diretamente da vida pública, mas sua principal tarefa era treinar futuros guerreiros. As mulheres espartanas eram fisicamente aptas, praticando ginástica e outros esportes para garantir o nascimento de crianças saudáveis e fortes. Elas se orgulhavam de seus filhos que iam para a guerra, dizendo-lhes, com escudo ou sobre escudo, o que significava vitória ou morte em batalha. Sua força residia na capacidade de criar uma geração de guerreiros devotados ao Estado. O exército espartano era uma força formidável, culminando na famosa falange. Essa formação de infantaria contava com guerreiros ombro a ombro, formando uma densa parede de escudos. Cada guerreiro protegia a si mesmo e ao seu próximo. Disciplina e coordenação eram essenciais para a eficácia da falange. O armamento era simples, mas confiável. Uma lança longa, dor, um grande escudo redondo, áspis, uma espada curta, chifos e um capacete. A organização do exército era estritamente hierárquica. A unidade tática básica era a locha, composta por aproximadamente 160 homens, comandados por um locagos. Várias locha constituíam uma quiliarquia, e todo o exército era dividido em unidades maiores. Cada guerreiro conhecia seu lugar e papel. A estratégia espartana focava na defesa e na execução de um golpe decisivo, enquanto suas táticas utilizavam as vantagens da falange no combate corpo a corpo.
A história de Esparta está repleta de grandes batalhas e guerras que moldaram seu destino. Uma das mais longas e extenuantes foi a Guerra Messênia, uma luta pelas terras férteis da Messênia. Essa guerra, que durou, segundo várias estimativas, aproximadamente 20 anos, foi uma luta pela sobrevivência e pelos recursos, fortalecendo ainda mais o espírito militar dos espartanos. O auge do poder de Esparta ocorreu durante a Guerra do Peloponeso, que começou em 431 a.C. Foi um conflito entre Esparta e Atenas, as duas maiores potências da Grécia. A história de Esparta está repleta de grandes batalhas e guerras que moldaram seu destino. Uma das mais longas e extenuantes foi a Guerra Messênia, uma luta pelas terras férteis da Messênia. Essa guerra, que durou, segundo várias estimativas, aproximadamente 20 anos, foi uma luta pela sobrevivência e pelos recursos, fortalecendo ainda mais o espírito militar dos espartanos. O auge do poder de Esparta ocorreu durante a Guerra do Peloponeso, que começou em 431 a.C., um conflito entre Esparta e Atenas, as duas maiores potências da Grécia. Mas para entender como uma máquina militar tão formidável pode ter surgido, precisamos voltar aos primórdios, a forma como a sociedade espartana era construída desde o nascimento. Falaremos sobre a educação desde o berço, sobre o sistema que forjava os guerreiros. Esse sistema é conhecido como agoge. Muitos já ouviram falar da dureza da educação espartana, frequentemente associada ao mito de que bebês frágeis eram jogados de um penhasco. Vamos analisar esse assunto, separando os fatos da ficção. Na realidade, a decisão sobre o destino de um recém-nascido era tomada por um conselho de anciãos. Se uma criança fosse considerada doente ou fraca, poderia ser abandonada à própria sorte na natureza. Mas essa não era uma prática comum, e certamente não era por meio do ato de ser jogada de um penhasco. O principal objetivo era manter um patrimônio genético forte e saudável, já que todo cidadão espartano era um guerreiro em potencial. Os primeiros anos de uma criança eram passados no seio da família. A mãe desempenhava um papel vital, incutindo os primeiros conceitos de disciplina e dever. As crianças cresciam em contato próximo com as tradições e expectativas da sociedade espartana. No entanto, desde cedo, a vida de uma criança estava profundamente ligada à comunidade. As brincadeiras que as crianças praticavam eram mais do que apenas entretenimento. Visavam desenvolver força, agilidade e espírito de equipe. As canções que cantavam frequentemente contavam histórias de heróis, de dever para com Esparta e de coragem. Gradualmente, à medida que cresciam, seus laços com as famílias se enfraqueceram. Este foi um passo necessário na preparação para o que estava por vir. O agoge começou por volta dos 7 anos de idade. Era a idade em que os meninos saíam da casa dos pais e iam morar nos quartéis. Lá, viviam em grupos, sob a supervisão de meninos mais velhos e mentores. Os primeiros anos no agoge, dos 7 aos 14 anos de idade aproximadamente, era um período de intenso treinamento físico. As crianças aprendiam a manejar armas, desenvolviam resistência e aprendiam a suportar a dor e as dificuldades. Suas rações eram escassas, suas roupas simples e seus dormitórios inóspitos. Isso era feito intencionalmente para acostumá-los às dificuldades. Os meninos mais velhos, guerreiros já experientes, desempenhavam um papel importante na educação dos mais novos. Ensinavam-lhes não apenas habilidades militares, mas também os fundamentos do modo de vida espartano, fortalecendo um senso de camaradagem e apoio mútuo.
A fase seguinte do agoge abrangia as idades dos 14 aos 18 anos. Durante esse período, o treinamento tornou-se ainda mais aprofundado. Os jovens dominavam técnicas militares complexas, aprendendo táticas e estratégias. Missões de caça e sabotagem eram uma parte importante de seu treinamento. Isso os ensinava a sobreviver na natureza e a agir furtivamente e rapidamente. Uma forte irmandade foi formada, baseada na experiência compartilhada e na confiança mútua. Esses anos foram cruciais para moldar sua identidade como espartanos, como futuros defensores da pátria. O período dos 18 aos 20 anos de idade marcava o auge do agoge, um período de preparação para a cidadania plena. Uma das provações mais severas desse período era a críptia. Era uma espécie de missão de sabotagem, durante a qual os jovens tinham que sobreviver por um período no campo, muitas vezes se escondendo e buscando comida. Às vezes, eram incumbidos de rastrear e até mesmo eliminar ilotas para manter o medo e o controle sobre a população conquistada. Essa provação os endurecia não apenas física, mas também mentalmente, testando sua crueldade e resistência. A vida cotidiana de um espartano que atingia a idade adulta era rigorosamente regulamentada. As sícites, refeições comuns, eram particularmente significativas. Todos os cidadãos, a partir de certa idade, eram obrigados a participar dessas refeições, que aconteciam diariamente em refeitórios comunitários. E isso era mais do que apenas uma refeição compartilhada, mas um poderoso símbolo de unidade e igualdade. Todos eram obrigados a contribuir com sua parte da comida, limitando as oportunidades de luxo e demonstrando que todos os cidadãos eram iguais perante o Estado. As restrições de consumo eram onipresentes. O luxo e o excesso eram desprezados. O papel das mulheres na sociedade espartana era único. Enquanto os homens se dedicavam ao serviço militar, as mulheres eram responsáveis por criar futuros guerreiros. Elas recebiam treinamento físico e participavam de esportes para garantir filhos saudáveis. Sua principal tarefa era incutir nos filhos o amor por Esparta e a disposição para o sacrifício. Embora as mulheres não participassem diretamente da vida política, exerciam influência significativa na família e na sociedade. O exército espartano, como já mencionamos, era o ápice da sociedade espartana. A falange era mais do que apenas uma formação de batalha. Ela personificava o espírito espartano. Cada guerreiro, ombro a ombro com seu companheiro, defendia não apenas a si mesmo, mas também seu companheiro. Era uma unidade baseada na confiança e na disciplina. O armamento era simples, mas eficaz. Uma lança longa chamada Dor, um grande escudo redondo chamado Aspes, que protegia não apenas o portador, mas também o vizinho à esquerda, e uma espada curta chamada Chifos. A organização do exército era estritamente hierárquica. A unidade tática básica era a locha, composta por aproximadamente 160 homens, comandados por um lochagós. Várias lochas constituíam uma quiliárquia, e todo o exército era dividido em unidades maiores. A história de Esparta, como já discutimos, é repleta de grandes batalhas e guerras. As guerras messênias, a Guerra do Peloponeso e, claro, a Batalha das Termópilas. As Termópilas são mais do que apenas uma batalha. São um símbolo de alto sacrifício e coragem. 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, lutaram contra um enorme exército persa, sabendo que a morte os aguardava.
Eles permaneceram firmes até o fim, demonstrando ao mundo do que um verdadeiro espartano era capaz. No entanto, mesmo o estado mais poderoso não é eterno. O declínio de Esparta foi um processo gradual, causado por uma série de fatores. Contradições internas associadas à crescente desigualdade, a perda gradual das mesmas habilidades militares e princípios morais que outrora tornaram Esparta grande, bem como ameaças e derrotas externas, tudo isso levou ao enfraquecimento do Estado. Apesar do seu declínio, o legado de Esparta continua vivo. Sua cultura militar teve uma profunda influência no desenvolvimento do pensamento militar, não apenas na antiguidade, mas também em épocas posteriores. A disciplina, a coragem e a dedicação espartanas tornaram-se um modelo para muitos. Esparta, embora seja uma coisa do passado, permanece na cultura e na arte como um símbolo duradouro de fortaleza e devoção. Concluindo, Esparta é mais do que apenas um estado histórico. É um símbolo duradouro de disciplina, coragem e dedicação. E as lições que podemos aprender com sua história ainda são relevantes hoje. Elas nos lembram da importância do dever, do poder da unidade e de que a verdadeira força reside não apenas nas armas, mas também no espírito. Vamos começar nossa jornada pelo mundo da antiga Esparta, desde os primórdios, desde os primeiros anos de vida dos futuros guerreiros. O sistema agoge que discutiremos começou em uma idade muito tenra. Esse sistema educacional singular, originário da Lacônia, visava formar não apenas cidadãos, mas espartanos ideais, fortes, disciplinados e devotados à sua polis. O primeiro estágio do agoge abrangia o período do nascimento aos 6 anos de idade. Era uma época em que a criança ainda estava sob os cuidados da mãe e da família, mas já começava a sentir a influência das tradições comunitárias. Os espartanos acreditavam que um corpo forte e um espírito resiliente se formavam desde os primeiros anos. Portanto, até mesmo as brincadeiras e atividades das crianças pequenas eram imbuídas de um espírito de disciplina e preparação para o futuro. Imagine pequenos espartanos brincando não apenas com bonecas ou carrinhos, mas com batalhas simuladas. Seus brinquedos poderiam ser pequenos escudos e lanças feitos de galhos. As canções que suas mães e babás cantavam para eles não eram canções de ninar no sentido moderno, mas sim cânticos rítmicos que ensinavam as crianças a memorizar comandos simples e desenvolviam sua audição e memória. Estas canções frequentemente contavam histórias de heróis, as façanhas de seus ancestrais e seu dever para com Esparta. Esta foi a primeira, muito sutil, mas importante introdução à ideologia espartana. A separação gradual da família fazia parte desse processo. Não que as crianças fossem tiradas de casa imediatamente, mas desde cedo aprendiam a ser independentes. Passavam menos tempo sozinhas com as mães e mais tempo com os colegas, sob a supervisão dos mais velhos. Isso fomentava um senso de comunidade e interdependência. A criança aprendia a compartilhar, esperar sua vez, obedecer a regras comuns. Tudo isso era tão importante na sociedade espartana, onde os interesses pessoais sempre vinham em segundo plano em relação aos interesses da polis. Em relação ao famoso costume espartano de se livrar de crianças fracas, é importante distinguir entre mito e realidade. Fontes como Plutarco relatam que as crianças eram examinadas por anciãos, e se uma criança fosse considerada doente ou fraca, poderia ser abandonada para morrer. No entanto, é importante entender que essas descrições podem ser um tanto exageradas ou sujeitas a diversas interpretações.
Os espartanos realmente valorizavam a força física e a saúde, mas isso não deveria ser retratado como crueldade absoluta, sem compaixão. Eles provavelmente se referiam a casos em que uma criança estava condenada ao sofrimento ou não teria sido capaz de se tornar um membro pleno da sociedade, capaz de servir a Esparta. Esse aspecto certamente reflete a severidade da visão de mundo espartana, mas não deve obscurecer todo o quadro. Durante esse período inicial, do nascimento aos 6 anos de idade, o objetivo principal era estabelecer as bases, uma base de resistência física, disciplina básica e a compreensão de que faziam parte de algo maior do que apenas uma família. Era a época em que a criança aprendia a ouvir, lembrar e seguir instruções simples. Brincadeiras, músicas e lições iniciais, tudo estava subordinado a um grande objetivo: criar o espartano ideal. Era um processo lento, mas constante, que preparava as almas jovens para as provações que viriam. Vamos continuar nossa jornada pelo mundo da antiga Esparta. Paramos na fase inicial da educação, quando as crianças aprendiam as primeiras lições de disciplina e a compreensão de que faziam parte de um todo maior. Agora, passamos para a próxima fase, não menos importante, que abrange as idades de 7 a 14 anos. É o momento em que os meninos deixam o conforto do lar e se envolvem totalmente em um sistema especial de educação conhecido como agoge. Imagine que, aos 7 anos de idade, jovens espartanos, nossos pequenos heróis, deixassem suas mães e fossem viver em alojamentos comunitários. Isso não era um ato de crueldade ou desprezo pela família. Pelo contrário, era considerado um passo natural na preparação de futuros guerreiros e cidadãos. A família, é claro, continuava importante, mas agora o papel principal na educação passou para o Estado, para o sistema de agoge. No quartel, os meninos se encontraram em um ambiente completamente novo. Ali, viviam em grupos sob a supervisão de meninos mais velhos e mentores especialmente designados. A vida tornou-se mais dura e organizada. O foco principal era o desenvolvimento físico e o treinamento militar. Todos os dias eram preenchidos com exercícios voltados para o fortalecimento do corpo, desenvolvendo resistência e agilidade. Eles aprendiam a correr, pular, lutar e se fortalecer em todas as condições climáticas. O treinamento com armas ocupava um lugar especial. É claro que, nessa idade, eles ainda não haviam pegado em armas pesadas de verdade, mas os princípios básicos para o manuseio delas eram ensinados desde muito cedo. Isso incluía espadas e escudos de madeira que imitavam equipamentos de combate. Era importante aprender a segurar a arma corretamente, movimentar-se com ela e compreender seu peso e equilíbrio. Professores, guerreiros experientes, transmitiam seus conhecimentos e habilidades, incutindo em seus jovens alunos o respeito pela arte da guerra. A hierarquia desempenhava um papel fundamental nesse sistema educacional. Os meninos mais velhos, aqueles que já haviam completado certos estágios do agoge, acolheram os mais novos sob sua tutela. Isso não era apenas uma forma de mentoria, mas uma espécie de irmandade. Os mais velhos eram responsáveis por disciplinar os mais novos, ensinando-lhes regras de conduta e ajudando-os a dominar as lições. Eles serviam como modelos. Os mais novos, por sua vez, deveriam demonstrar respeito e obediência aos mais velhos. Isso fomentava o senso de responsabilidade, a capacidade de obedecer e a capacidade de liderar. A vida no quartel estava longe de ser luxuosa. As refeições eram simples e escassas. Os espartanos acreditavam que o excesso de conforto e bem-estar tornava a pessoa fraca. Portanto, os meninos aprendiam moderação em tudo. Dormiam em esteiras duras, muitas vezes feitas de junco, e usavam roupas simples.
Tudo isso servia a um propósito: prepará-los para os rigores do serviço militar, para a vida no campo, onde não havia espaço para excessos. É importante notar que, apesar de sua severidade, o sistema Agoge não era desprovido de elementos lúdicos e criativos. As canções cantadas pelos jovens espartanos frequentemente contavam histórias de heróis, bravura e amor à pátria. Isso não era apenas entretenimento, mas parte do processo educacional que visava fomentar sentimentos patrióticos e uma visão de mundo heróica. Por meio dessas canções e das histórias dos mais velhos, os meninos absorviam os valores da sociedade espartana. Esse período, dos 7 aos 14 anos, foi um período de intenso condicionamento físico e moral. Foi a base sobre a qual toda a vida futura de um espartano foi construída. Eles aprenderam a viver em comunidade, a colocar os interesses comuns acima dos pessoais e a demonstrar força e coragem. E embora falemos de condições difíceis, é importante lembrar que tudo isso foi feito com um objetivo claro em mente: formar cidadãos capazes de defender sua cidade-estado, sua pátria. Foi nessa época que foram lançadas as bases da identidade espartana, as mesmas características que mais tarde tornariam Esparta tão famosa e lendária. O período entre 14 e 18 anos na vida de um jovem espartano era uma época em que os alicerces lançados na primeira infância começavam a tomar sua verdadeira forma. Era a idade do treinamento militar aprofundado, a época em que os meninos se tornavam homens e seu treinamento atingia um nível novo e mais exigente. O sistema Agoge, já firmemente arraigado em suas vidas, continuava a moldar seus corpos e espíritos, aproximando-os do ideal guerreiro tão central para a polis espartana. Durante esse período, a ênfase mudou do treinamento físico geral e do manuseio básico de armas para habilidades mais especializadas. Os jovens começaram a dominar as complexidades das táticas, aprendendo a operar em pequenas unidades e a compreender sinais e comandos que poderiam ser vitais em combate. O treinamento tornou-se mais intenso, simulando condições reais de combate. Era realizado ao ar livre, frequentemente em condições que simulavam a vida em campo. Longas marchas, pernoites em campo aberto e movimentação em terrenos acidentados. As habilidades de sobrevivência ocupavam um lugar especial no treinamento. Os jovens tinham que aprender a procurar comida, encontrar abrigo e navegar por terrenos desconhecidos. Parte integrante desse treinamento era a caça e a sabotagem, que, é claro, não tinham como objetivo ferir civis, mas sim desenvolver astúcia, furtividade e a capacidade de agir sem ser detectado. A caça, por exemplo, não era apenas um meio de obter comida, mas também um treinamento em paciência, precisão e habilidades de rastreamento. Os jovens aprendiam a ler rastros de animais, entender seus hábitos e escolher o momento certo para atacar. Isso desenvolvia habilidades de observação e a capacidade de agir de forma decisiva, porém cautelosa. As críptias, que discutiremos mais adiante, também começaram a ser estabelecidas durante esse período, embora de forma mais branda. O objetivo era ensinar os jovens a agir em condições incertas, tomar decisões independentes e manter a compostura. É importante entender que todos esses testes eram conduzidos sob a supervisão rigorosa de mentores experientes, que garantiam que os jovens não incorressem em riscos desnecessários ou em crueldades não relacionadas à necessidade militar. Durante esse período de suas vidas, os jovens espartanos passavam ainda mais tempo longe de suas famílias.
O quartel tornou-se seu lar permanente e seus colegas estudantes sua segunda família. Foi ali que se formaram laços fraternos estreitos, que mais tarde se tornariam a base do poderio militar espartano. Dificuldades compartilhadas, treinamento conjunto e apoio mútuo em provações, tudo isso os unia, criando um profundo senso de lealdade mútua. Aprenderam a confiar em seus companheiros e a contar com eles nas situações mais difíceis, o que era crucial para a eficácia da falange espartana, onde cada guerreiro era parte de um único organismo. Jogos e competições realizados entre grupos de jovens também assumiram um tom mais sério. Podiam incluir lutas improvisadas, nas quais os jovens praticavam técnicas de combate corpo a corpo, ou competições em equipe, testando sua coordenação e resistência. Os jovens mais velhos, que já haviam passado por essas fases, frequentemente atuavam como mentores dos mais jovens, transmitindo sua experiência e conhecimento. Isso criava uma hierarquia natural e promovia a continuidade das tradições. Dedicava-se atenção especial à disciplina e ao autocontrole. Os jovens aprendiam a reprimir suas emoções e a obedecer a ordens, mesmo que não parecessem totalmente claras ou razoáveis. Na sociedade espartana, acreditava-se que um verdadeiro guerreiro deveria, acima de tudo, ser obediente, pois só assim todo o exército poderia ser coordenado. A capacidade de obedecer era tão importante quanto a capacidade de comandar. A dieta permaneceu simples e escassa, o que manteve a resistência física e a boa forma. Os jovens aprenderam a suportar a fome e o frio sem reclamar ou perder o espírito de luta. Suas roupas eram tão simples quanto antes, sem oferecer conforto desnecessário. Tudo isso visava prepará-los o máximo possível para as condições em que serviriam. É importante notar que, apesar de sua severidade, o sistema agoge não era desprovido de elementos que visavam desenvolver um senso de autoestima e orgulho de pertencer à sociedade espartana. As canções que cantavam se tornavam mais complexas, narrando os feitos de seus ancestrais, a glória de Esparta e os deveres da cidadania. Essas canções não eram apenas entretenimento, mas uma poderosa ferramenta educacional, fomentando uma forte conexão com o passado e o presente de sua polis. Ao final desse período, por volta dos 18 anos, os jovens estavam prontos para a próxima etapa, ainda mais desafiadora de suas vidas. Eles haviam suportado inúmeras provações que endureceram seus corpos, fortaleceram seus espíritos e os ensinaram a viver em comunidade e a colocar os interesses de sua terra natal acima de tudo. Tornaram-se verdadeiros espartanos, prontos para se alinhar e defender sua cidade. Essa idade marcou um ponto de virada, quando a infância finalmente deu lugar à vida adulta, repleta de deveres e responsabilidades. Chega o período da maturidade, quando os jovens que atingiram a idade de 18 anos se aproximam do limiar da cidadania plena. É o momento em que o sistema agoge os prepara para as provações finais e cruciais. Sua aptidão física atingiu o auge e sua fortaleza mental lhes permite compreender conceitos e tarefas complexas. Agora, eles devem passar pelo que os historiadores chamam de críptia. As críptias eram um teste especial projetado para testar não apenas a resistência física, mas também a capacidade de sobreviver em condições extremas e, como alguns pesquisadores acreditam, a capacidade de agir de forma decisiva e até mesmo brutal, se o dever para com Esparta assim o exigisse.
Jovens espartanos eram enviados para o campo, onde eram forçados a confiar apenas em si mesmos. Tinham que procurar comida, encontrar abrigo e evitar serem detectados. Não se tratava simplesmente de um exercício militar, mas sim de um tipo de treinamento em condições o mais próximas possível do combate real, mas com ênfase na furtividade e na independência. Historiadores debatem a natureza precisa da cripteia. Alguns acreditam que era um teste de resistência e furtividade, exigindo que os jovens vivessem nas florestas, caçassem e evitassem encontros com ilotas. Outros pesquisadores apontam para aspectos mais sinistros relacionados ao controle sobre a população ilota. De qualquer forma, a cripteia exigia que os jovens fossem extremamente focados, tomassem decisões rápidas e estivessem preparados para qualquer desafio. Foi uma época em que aprenderam a confiar em seus instintos e nos companheiros com quem passavam por essa provação. Completar a cripteia significava que um jovem havia superado com sucesso um dos últimos obstáculos no caminho para a vida adulta. Ele havia provado sua prontidão para servir Esparta, sua capacidade de sobreviver e funcionar em circunstâncias difíceis. Após essa provação, geralmente aos 20 anos, os jovens eram considerados aptos a se tornarem cidadãos plenos, ou chiantes. Eles recebiam o direito de participar das syssitia, as refeições comunitárias que eram a pedra angular da sociedade espartana, e iniciavam o serviço militar, assumindo seu lugar nas fileiras. É importante entender que esse processo não foi aleatório, mas cuidadosamente planejado. O sistema Agoge, da infância à idade adulta, visava criar um cidadão unido, disciplinado e devotado. Cada estágio tinha seu próprio objetivo, seus próprios métodos e suas próprias provações. E as cripteias eram um dos toques finais que forjavam um verdadeiro espartano a partir de um jovem, um guerreiro pronto a dar a vida por sua polis. Esses 2 anos, dos 18 aos 20 anos, foram cruciais. Um período de transformação final, de estudante a membro pleno da comunidade espartana, pronto para assumir todas as responsabilidades e direitos que daí advinham. Eles se tornaram parte de um todo maior, onde os interesses pessoais sempre cediam lugar aos interesses do Estado. Assim, chegamos ao momento em que um jovem espartano, tendo passado por todas as provações do Agoge, tornou-se um cidadão de pleno direito. Um novo capítulo de vida se abria diante dele, no qual a disciplina e o serviço à polis permaneciam o cerne. E uma das manifestações mais marcantes dessa nova etapa foi a participação na syssitia. Syssitia, ou refeições comunitárias, eram mais do que apenas uma refeição. Era um ritual profundamente simbólico que permeava toda a estrutura da sociedade espartana. Todo cidadão pleno, a partir dos 20 anos de idade, era obrigado a participar dessas refeições diariamente. Elas aconteciam em refeitórios comunitários especiais, onde membros de um único filo ou comunidade se reuniam. Imagine esses refeitórios. Não salões luxuosos, mas salas simples, porém espaçosas, onde os homens se sentavam em mesas compridas, unidos por uma única causa, a defesa e a prosperidade de Esparta. O cardápio da syssitia era deliberadamente modesto. Pratos simples e nutritivos eram a base. Claro, havia a famosa sopa preta espartana, melas homos. Essa sopa, feita com carne de porco, sangue, vinagre e sal, não era das mais sofisticadas, mas fornecia bastante energia. Era complementada por bolos de cevada, queijo, azeitonas e, às vezes, um pouco de vinho.
sem frescuras, sem iguarias. O objetivo não era o prazer gastronômico, mas sim o fortalecimento do espírito comunitário. Essas refeições comunitárias serviam como uma ferramenta poderosa para manter a igualdade e a unidade entre os cidadãos. Ricos e pobres, nobres e inferiores, todos se sentavam à mesma mesa, comiam a mesma comida e discutiam os mesmos assuntos. Isso eliminava quaisquer potenciais diferenças de classe que pudessem surgir em outra sociedade. Cada cidadão contribuía para o pote comum, uma parte de sua colheita, seu gado. Assim, a Syssitia não apenas fortalecia os laços sociais, mas também servia como um mecanismo econômico, garantindo que ninguém passasse fome e, ao mesmo tempo, mantendo um consumo modesto. As restrições ao consumo não eram acidentais. Os espartanos acreditavam que o luxo corrompia e enfraquecia o corpo e o espírito. Portanto, a vida do cidadão era regida pelo princípio da moderação. As roupas eram simples, as casas modestas e a comida nutritiva, mas não requintada. Tudo isso moldava o caráter espartano, que valorizava a força, a resistência e o autocontrole acima da riqueza material. Mas a vida cotidiana de um espartano não se limitava a exercícios militares e refeições comunitárias. As mulheres desempenhavam um papel importante na sociedade, embora suas vidas fossem diferentes das dos homens. As mulheres espartanas não ficavam isoladas em seus lares, como frequentemente acontecia em outras cidades-estados gregas, como Atenas. Pelo contrário, elas desfrutavam de maior liberdade e influência. A principal tarefa de uma mulher espartana era criar futuros guerreiros. Desde o nascimento de uma criança, e às vezes até antes, a mulher era a figura central em sua vida. Ela precisava ser forte, saudável e resiliente para gerar filhos igualmente fortes. Por isso, as mulheres espartanas praticavam exercícios físicos, corrida, luta livre e lançamento de disco. Seus corpos eram treinados para prepará-las para a maternidade e uma vida repleta de dificuldades. As crianças permaneciam sob os cuidados das mães até os 7 anos de idade. Era ela quem lançava as bases do seu caráter, ensinava-lhes as primeiras palavras e incutia os primeiros conceitos de disciplina e respeito. Mas mesmo nessa tenra idade, ainda sob os cuidados maternos, a influência da comunidade já era sentida. As meninas, assim como os meninos, participavam de brincadeiras e cânticos comunitários que as preparavam para seus futuros papéis na sociedade. Quando um menino completava 7 anos, sua vida mudava drasticamente. Ele saía de casa e ia para o quartel, para o sistema Agoge. Mas mesmo depois disso, as mulheres espartanas não perdiam a conexão com seus filhos. Elas os visitavam, levavam comida e forneciam apoio moral. É importante notar que as mulheres espartanas exerciam uma influência significativa na sociedade. Elas eram as guardiãs da tradição e suas opiniões tinham peso. Elas também administravam a casa, enquanto os homens se ocupavam com assuntos militares. As mulheres espartanas eram conhecidas por seu orgulho e devoção à cidade. Historiadores como Plutarco relatam as famosas frases que elas proferiam aos filhos que partiam para a guerra, como com escudo ou sobre escudo. Isso demonstrava sua compreensão do dever e sua disposição para se sacrificar. No entanto, apesar da relativa liberdade, o papel das mulheres em Esparta era estritamente definido: ser mães e cuidadoras dos cidadãos.
Suas ambições e aspirações pessoais cederam lugar aos interesses do Estado. Isso fazia parte da ideologia espartana geral, onde a individualidade era subordinada ao coletivo. Assim, a vida cotidiana de um espartano não se resumia apenas a treinamento rigoroso e batalhas. Incluía também práticas sociais profundamente enraizadas, como a cicítia, que mantinha a unidade e a igualdade. Incluía também o papel especial das mulheres, cuja força e resistência eram dedicadas à procriação e ao treinamento de novas gerações de guerreiros. Todos esses elementos, desde a humilde refeição até a orientação maternal, estavam entrelaçados em um único padrão, moldando uma sociedade espartana única. O impressionante poderio militar de Esparta era em grande parte determinado por seu exército singular. Central a essa máquina militar estava a falange, uma formação que se tornou sinônimo da destreza marcial espartana. Não era simplesmente uma massa de guerreiros, mas um sistema cuidadosamente construído no qual cada homem conhecia seu lugar e papel. A falange era uma formação densa de guerreiros armados com longas lanças chamadas dórias e grandes escudos redondos chamados oplons. Esses escudos eram tão grandes que cobriam não apenas o próprio guerreiro, mas também o que estava à sua esquerda. Isso criava uma parede de escudos impenetrável, virtualmente impossível de penetrar. As táticas da falange espartana baseavam-se na disciplina, unidade e coordenação. Manter a integridade da formação era o objetivo principal. Os guerreiros moviam-se como um único organismo, obedecendo aos comandos de seus comandantes. Lanças eram lançadas para frente, formando uma paliçada mortal. Se um guerreiro da primeira fila caísse, seu lugar era imediatamente ocupado por um guerreiro da segunda fila, mantendo assim a densidade e a força do ataque. A ideia era que cada guerreiro fosse um apoio para seu companheiro e que ninguém ficasse sozinho contra o inimigo. Essa dependência mútua, aprimorada por anos de treinamento em agoge, tornava a falange incrivelmente resiliente. O comando militar era estritamente hierárquico. Um quiliarca comandava uma unidade chamada quiliarca. Essa unidade contava com cerca de 1000 guerreiros. Abaixo dele estava o loshag, que comandava uma lorra, uma unidade de aproximadamente 128 homens. Cada loshag era responsável pela disciplina e eficácia de combate de sua unidade. Uma unidade ainda menor era o enloma, composta por aproximadamente 32 guerreiros. Finalmente, dentro do enloma, havia uma pequena unidade chamada omotia, composta por cerca de 16 homens, liderada por um omot. Essa estrutura clara permitia o gerenciamento eficaz de um grande número de guerreiros, mantendo a flexibilidade e a capacidade de resposta em batalha. Os espartanos eram habilidosos não apenas no combate corpo a corpo, mas também em estratégias mais amplas. Compreendiam a importância de escolher o campo de batalha e sabiam como usar o terreno a seu favor. Frequentemente, preferiam lutar nas planícies, onde sua falange podia exibir todo o seu poder. No entanto, também eram capazes de se adaptar a diversas condições. Sua disciplina lhes permitia agir de forma coesa, mesmo em situações difíceis. A organização do exército refletia toda a vida espartana: rigor, ordem e subordinação à causa comum. Todo espartano, ao atingir a idade adulta, tornava-se um guerreiro de pleno direito e membro do exército. Seu treinamento desde a infância visava torná-los soldados ideais.
Sabiam que suas vidas pertenciam ao Estado e estavam dispostos a entregá-las pela defesa de Esparta. Essa disposição ao sacrifício, reforçada por táticas e organização impecáveis, fez do exército espartano uma das forças mais formidáveis do mundo antigo. É claro que a eficácia de uma falange dependia não apenas de sua estrutura, mas também da qualidade de cada guerreiro. Os espartanos treinavam a vida inteira. Sua aptidão física era excelente, eram resistentes e fortes. Sua habilidade com armas, especialmente a lança e o escudo, era aperfeiçoada. Eram treinados para trabalhar em equipe, confiando uns nos outros e entendendo que o sucesso dependia das ações coordenadas de cada indivíduo. Havia também diversas técnicas táticas que os espartanos podiam empregar. Por exemplo, podiam usar uma falange fechada, onde os escudos eram pressionados firmemente, criando uma parede impenetrável. Ou podiam usar uma falange mais aberta para manobras. Os comandantes também desempenhavam um papel importante, exigindo não apenas habilidade militar, mas também a capacidade de inspirar seus guerreiros. A história conhece inúmeros exemplos da falange espartana demonstrando seu poder. Suas táticas e organização tiveram profunda influência no desenvolvimento dos assuntos militares no mundo antigo. Tornou-se um modelo para muitos outros exércitos que tentaram imitar sua eficácia. Os espartanos entendiam que um exército não é simplesmente um instrumento de guerra, mas um reflexo de toda uma sociedade, seus valores e modo de vida. E, nesse sentido, seu exército era verdadeiramente único. A falange espartana, uma arma formidável cujo poderio se baseava em disciplina impecável e disposição ao sacrifício, demonstrou repetidamente sua força no campo de batalha. Mas por trás de cada vitória, cada demonstração de coragem, havia uma longa história de luta. Uma luta pela existência, por terras, por ideais. Agora nos voltamos para os grandes eventos que moldaram Esparta e determinaram seu destino. As guerras messênias, a Guerra do Peloponeso e, claro, a Batalha das Termópilas. As guerras messênias, que começaram por volta do século VIII a.C., marcaram um ponto de virada para a sociedade espartana. Estas guerras foram mais do que meros confrontos militares, mas uma genuína luta pela sobrevivência e, principalmente, pela terra. Esparta, localizada no fértil vale do rio Eurotas, precisava de recursos, e esses recursos dependiam em grande parte do trabalho dos povos conquistados. Messênia, uma região fértil adjacente à Lacônia, tornou-se alvo da expansão espartana. A primeira guerra messênia, que durou, segundo várias estimativas, aproximadamente 20 anos, terminou com a vitória espartana e a completa subjugação de Messênia. Os habitantes de Messênia foram convertidos em ilotas, uma classe especial, algo entre escravos e camponeses dependentes. Eles eram ligados à terra, trabalhavam nela e entregavam a maior parte da colheita aos espartanos. No entanto, a conquista não significou subjugação completa. Algum tempo depois, por volta de 690 a.C., uma rebelião eclodiu na Messênia. A Segunda Guerra Messênia provou ser muito mais teimosa e sangrenta. Os espartanos encontraram uma resistência feroz, liderada por um general tão distinto quanto Aristómenes. Esta guerra tornou-se um verdadeiro teste para a máquina militar espartana. Décadas de luta foram necessárias antes que Esparta conseguisse finalmente suprimir a rebelião e recapturar a Messênia. As consequências dessas guerras foram profundas.
Para Esparta, elas significaram não apenas expansão territorial e um aumento no número de lotas, mas também uma reformulação de sua estrutura social e militar. O medo de outra grande rebelião e a necessidade de manter o vasto número de lotas sob controle levaram a uma militarização ainda maior da sociedade. Foi então, segundo muitos historiadores, que o sistema espartano de educação e vida como o conhecemos foi finalmente estabelecido. Agoge, Sicítia, uma rejeição completa do luxo e uma prontidão constante para a guerra. Os ilotas se tornaram a base sobre a qual a economia espartana se apoiava, mas também uma ameaça constante que forçava os espartanos a permanecerem em guarda. Séculos se passaram e Esparta atingiu o apogeu de seu poder. Esse período foi marcado por sua participação na Guerra do Peloponeso, que começou em 431 a.C. e durou quase 30 anos. Essa guerra foi um confronto entre dois titãs do mundo grego antigo, Atenas, uma potência marítima, e Esparta, uma potência terrestre. A Guerra do Peloponeso foi um conflito complexo e multifacetado que envolveu praticamente todo o mundo helênico. Foi causada por uma combinação de fatores: rivalidade por influência, tensões econômicas e o medo de Esparta do crescente poder de Atenas. A guerra começou com a invasão espartana da Ática, mas o estrategista ateniense Péricles decidiu se refugiar atrás das longas muralhas que conectavam a cidade ao porto de Pireu. Os espartanos, habilidosos na guerra terrestre, não conseguiram tomar a cidade de assalto. Enquanto isso, a marinha ateniense dominava os mares, atacando os territórios costeiros do Peloponeso. A maré da guerra foi fluida, com períodos de sucesso para ambos os lados. Os espartanos obtiveram vitórias em terra, mas não conseguiram quebrar o domínio ateniense no mar. Os atenienses, por sua vez, sofreram com uma peste que devastou a cidade e com conflitos políticos. Figuras-chave nesta guerra foram o rei espartano Arquidamo II e, mais tarde, o general Lisandro, bem como líderes atenienses como Péricles e Alcibíades. A Guerra do Peloponeso, apesar da vitória de Esparta, acabou por exaurir suas forças. A guerra exigiu enormes recursos, tanto humanos quanto materiais. O sistema espartano, projetado para manter a ordem interna e defender territórios, mostrou-se menos flexível para sustentar longas campanhas ofensivas em vastos territórios. Após derrotar Atenas, Esparta tornou-se hegemônica da Grécia, mas seu poder teve vida curta. Contradições internas sobre a distribuição de poder e riqueza, bem como a perda de seu rigor original em educação e estilo de vida, começaram a corroer sua força. Foi no contexto dessa luta pela sobrevivência e pela defesa do próprio modo de vida que surgiu uma imagem que se tornou um símbolo de alto sacrifício e coragem: a Batalha das Termópilas. Essa batalha ocorreu em 480 a.C., durante as guerras greco-persas. O rei persa Xerxes invadiu a Grécia com um enorme exército. Os espartanos, juntamente com uma pequena força de aliados sob o comando do rei Leônidas, ocuparam o estreito desfiladeiro das Termópilas para retardar o avanço persa. Os persas, com forças vastamente superiores, atacaram as posições gregas. O desfiladeiro das Termópilas oferecia uma posição defensiva ideal, permitindo que um pequeno grupo de guerreiros resistisse a um exército enorme. Os espartanos, famosos por sua resiliência e destreza militar, lutaram com incrível coragem. Sabiam que sua tarefa era ganhar tempo para que as outras cidades gregas se preparassem para a defesa. Reza a lenda que os espartanos lutaram até o último homem. Sua coragem e altruísmo tornaram-se um exemplo para toda a Grécia.
Apesar da derrota, esta batalha teve enorme significado moral. Demonstrou que, mesmo diante de adversidades avassaladoras, é possível lutar com honra e dignidade. O nome do rei Leônidas e seus 300 espartanos tornou-se sinônimo de resistência heróica. Esses 3 grandes conflitos, as guerras messênias, a Guerra do Peloponeso e a Batalha das Termópilas, deixaram uma marca indelével na história de Esparta. As guerras messênias moldaram Esparta, moldando sua estrutura social e organização militar únicas. A Guerra do Peloponeso marcou o auge de seu poder, mas também o início de seu declínio gradual. A Batalha das Termópilas gravou para sempre o nome de Esparta na história como um símbolo de espírito inabalável e alto sacrifício. A história de Esparta não é apenas uma história de guerras e batalhas, mas também uma história de como uma sociedade fundada em princípios e disciplina rigorosos se esforçou para preservar seu modo de vida diante dos desafios do mundo exterior. A história de Esparta, como a história de qualquer grande estado, não poderia ser uma sucessão perpétua de trunfos. Após séculos de domínio e glória, chegou um período em que rachaduras internas e desafios externos começaram a minar o poder desta polis singular. Chegamos ao 12º capítulo da nossa narrativa, onde examinaremos o declínio de Esparta, suas causas e consequências. Após a vitória na Guerra do Peloponeso, que terminou em 441 a.C., Esparta atingiu o auge de sua influência. Parecia que seu poderio militar e seu sistema social rigoroso garantiriam seu domínio por muitos anos. No entanto, foi durante esse período que as contradições internas, que mais tarde desempenhariam um papel decisivo em seu declínio, começaram a emergir. Um dos principais problemas era manter a rígida disciplina e a igualdade que formavam a base da sociedade espartana. O sistema agoge, projetado para forjar guerreiros impecáveis, exigia esforço constante e autocontrole. Mas, à medida que Esparta enriqueceu com conquistas e controle sobre outras cidades-estados, esses ideais começaram a se deteriorar. Uma desigualdade ainda maior surgiu entre os cidadãos. Aqueles que serviram no exército e receberam espólios de guerra conseguiram melhorar sua situação, enquanto outros que não tiveram essas oportunidades se viram em uma posição pior. Além disso, a própria sociedade espartana foi construída sobre um sistema em que cidadãos plenos, os espartanos, constituíam uma minoria. A maior parte da população era composta por ilotas, essencialmente escravos do Estado que cultivavam a terra e forneciam a base econômica. Eles também eram compostos por periecos, habitantes livres dos territórios vizinhos que se dedicavam ao artesanato e ao comércio, mas não tinham direitos políticos. Esse sistema exigia controle militar constante sobre os ilotas para evitar rebeliões. No entanto, quando o exército espartano estava ocupado em frentes estrangeiras ou quando problemas internos o enfraqueciam, a ameaça de rebelião interna tornava-se real. Outro fator que contribuiu para o declínio foi a perda da destreza militar e dos valores morais que outrora tornaram Esparta invencível. Após guerras prolongadas e a conquista da hegemonia, alguns espartanos desenvolveram um senso de complacência. O rigor do agoge pode ter se tornado menos consistente. Historiadores observam que, em períodos posteriores, os cidadãos espartanos tornaram-se menos disciplinados, menos preparados para as privações que haviam sido a norma para as gerações anteriores. Em vez de viver de acordo com as leis rígidas de Licurgo,
alguns começaram a buscar ganho pessoal e luxo, o que era incompatível com seus próprios ideais. As mudanças econômicas também desempenharam um papel. O sistema de refeições comunitárias, ou syssitia, exigia a contribuição de todos os cidadãos. Mas, com a crescente desigualdade econômica, alguns acharam difícil ou impossível manter essa contribuição. Isso minou o senso de comunidade e unidade tão importante para os espartanos. No fronte externo, Esparta também enfrentou novos desafios. Com Atenas enfraquecida, novas potências emergiram no cenário político grego. Tebas, por exemplo, tornou-se uma rival poderosa. A Batalha de Leuctra, em 371 a.C., desferiu um golpe mortal em Esparta. O exército espartano, considerado invencível, sofreu uma derrota esmagadora nas mãos do general tebano Epaminondas. Essa derrota não apenas minou o prestígio militar de Esparta, mas também demonstrou que sua superioridade não era absoluta. Após Leuctra, Esparta perdeu uma parcela significativa de seu território e influência. Os tebanos, por sua vez, começaram a emancipar os ilotas e a apoiar sua busca pela independência, enfraquecendo ainda mais a economia e a estrutura social espartanas. Gradualmente, Esparta começou a perder suas características únicas. O número de cidadãos plenos, ou espartanos, declinou constantemente. Isso se devia ao fato de que manter a cidadania exigia possuir uma certa quantidade de terra e pagar taxas à Syssitia. A pressão econômica e a perda de terras levaram muitos espartanos a perder seu status e se tornarem hipomeion, pessoas privadas de seus direitos. Tentativas de reforma foram feitas, mas muitas vezes foram tardias ou ineficazes. Por exemplo, o rei Ágis III, no início do século III a.C., tentou implementar uma reforma agrária para redistribuir terras e restaurar a cidadania. No entanto, seus esforços encontraram resistência de cidadãos ricos e ele foi assassinado. Mais tarde, o rei Cleômenes III empreendeu reformas mais radicais, incluindo o cancelamento de dívidas e a redistribuição de terras, além da expansão dos direitos dos periecos. Ele até tentou reviver o sistema agoge. Essas reformas obtiveram algum sucesso, mas Esparta nunca conseguiu recuperar seu antigo poder. No final das contas, Esparta se mostrou incapaz de se adaptar ao mundo em transformação. Seu aparato militar, antes o ápice da eficiência, tornou-se obsoleto. Enquanto outras cidades-estado desenvolviam novas táticas e armamentos, Esparta permaneceu fiel aos seus métodos tradicionais. As ameaças externas também aumentaram. Com a ascensão da Macedônia sob Filipe II e, posteriormente, Alexandre o Grande, o mapa político da Grécia mudou drasticamente. O reino macedônio tornou-se a potência dominante, e mesmo a poderosa Esparta foi incapaz de resistir à sua máquina militar. No final do século IV a.C., Esparta já não era uma potência dominante. Sua influência era limitada e seus problemas internos continuavam a se agravar. Apesar de seu passado heróico e da preservação de certas tradições, Esparta declinou gradualmente como força política e militar. É importante entender que o declínio de Esparta não foi um evento repentino. Foi um processo longo e gradual, impulsionado por uma combinação de fatores internos e externos. A perda de habilidades militares e valores morais, a desigualdade econômica, as contradições sociais e, por fim, o surgimento de novos estados mais poderosos,
Tudo isso contribuiu para o declínio desta lendária cidade-estado. No entanto, mesmo em seu declínio, Esparta permaneceu um símbolo de disciplina, coragem e disposição para o sacrifício. Embora sua influência política tenha diminuído, seu legado perdurou, inspirando e cativando as gerações subsequentes. A história de Esparta, com seus altos e baixos, serve como um poderoso lembrete de que nenhum estado, por mais poderoso que pareça, está imune às mudanças e aos desafios do tempo. Sua jornada de uma lendária cidade guerreira a uma sombra de sua antiga glória é uma lição valiosa para todos os estudantes de história humana. O legado de Esparta, como as raízes robustas de uma oliveira ancestral, penetra profundamente no solo da história, continuando a nutrir e inspirar. Mesmo com o declínio do poder político da cidade-estado, sua cultura militar singular deixou uma marca indelével. Essa marca pode ser traçada não apenas em todo o mundo grego, mas muito além, particularmente na formação do pensamento militar na República e no Império Romano. Os romanos, pragmáticos e grandes aprendizes, estudavam cuidadosamente as experiências de outros povos. Via no Esparta como um modelo de disciplina, coragem e devoção ao dever. O ideal espartano de um guerreiro disposto a sacrificar tudo pelo Estado era particularmente atraente para eles. Embora o exército romano nunca tenha copiado exatamente o espartano, os princípios fundamentais do sistema espartano de treinamento e organização de tropas foram profundamente compreendidos e adaptados. Os romanos admiravam a capacidade dos espartanos de manter um alto nível de eficácia em combate ao longo dos séculos. Eles viam como, apesar de seu pequeno número, os espartanos podiam desafiar oponentes muito maiores. Isso era alcançado por meio de um rigoroso sistema de agoge que começava na infância. Os romanos, embora tivessem seus próprios sistemas de treinamento de legionários, adotaram a ideia de disciplina precoce, treinamento físico e a formação de uma forte camaradagem dentro das unidades militares. Os romanos davam ênfase especial à compreensão espartana de dever e honra. Os espartanos eram conhecidos por seu laconicismo, mas suas ações falavam mais alto que palavras. Essa qualidade, conhecida como laconicismo, tornou-se o ideal para soldados e generais romanos. O exército romano mantinha um código de conduta rigoroso que exigia obediência inquestionável, coragem em batalha e respeito pelos seus companheiros. Esses valores ecoavam amplamente os dos espartanos. Historiadores romanos como Lívio e Políbio descreveram a organização e as táticas militares espartanas em detalhes. Eles notaram a eficácia da falange espartana, embora reconhecessem suas limitações, especialmente contra as legiões romanas mais flexíveis. No entanto, a própria ideia de criar uma formação de batalha unificada e disciplinada, onde cada soldado conhecesse seu lugar e atuasse como parte do todo, era muito importante para os romanos. Os romanos também estudaram o sistema espartano de governo e a ordem interna. Observaram como os espartanos conseguiam manter uma grande população ilócia sob controle, apesar de seus recursos limitados. Embora os romanos não recorressem a medidas tão radicais quanto a cripteia, adotaram a ideia da necessidade de controle rigoroso e da manutenção da estabilidade interna para garantir o poderio militar. A influência de Esparta no pensamento militar romano não foi uma cópia direta, mas sim um processo de profunda reflexão e adaptação. Os romanos adotaram as melhores ideias e princípios que acreditavam contribuir para a força militar e a longevidade do Estado, e os integraram em seu próprio sistema, mais complexo e multifacetado.
Assim, o legado espartano tornou-se um dos alicerces do poderio militar do Império Romano. Mas o legado de Esparta vai muito além do âmbito militar. Manifestou-se na cultura e na arte, tornando-se uma fonte de inspiração para gerações. Desde o seu apogeu e especialmente após o seu declínio, Esparta tornou-se um símbolo. Um símbolo do guerreiro ideal, um símbolo de vontade inabalável, um símbolo de coragem diante de adversidades avassaladoras. No mundo antigo, a imagem do espartano era popular na literatura e na filosofia. Escritores e pensadores recorreram ao exemplo espartano para ilustrar suas ideias sobre virtude, dever e governo. Filósofos como Platão, embora críticos de alguns aspectos da sociedade espartana, reconheceram suas conquistas na educação cívica e na manutenção da ordem. Os espartanos, conhecidos por sua reticência, deixaram menos registros escritos do que os atenienses. No entanto, suas ações, façanhas e modo de vida foram registrados nas obras de outros. A Batalha das Termópilas, onde 300 espartanos liderados pelo rei Leônidas lutaram até o fim, tornou-se uma lenda. Essa história de alto sacrifício e resistência heróica ao inimigo foi recontada e interpretada inúmeras vezes. Durante o Renascimento, quando o interesse pela antiguidade renasceu, a imagem de Esparta voltou a atrair atenção. Artistas, escritores e filósofos se inspiraram nos ideais espartanos. Esparta passou a ser associada à beleza física, à força e a ascetismo. Cenas inspiradas na vida espartana, enfatizando a severidade e a disciplina, são comuns nas artes visuais. Mais tarde, com a formação de estados-nação e exércitos, a imagem do espartano recuperou sua relevância. Era usada como símbolo de patriotismo, prontidão para defender a pátria e espírito de luta. Na literatura e no cinema, a imagem do espartano foi frequentemente idealizada, tornando-se o arquétipo do guerreiro invencível. É importante entender que a imagem cultural de Esparta é frequentemente mais um mito do que um reflexo histórico preciso. A verdadeira Esparta era uma sociedade complexa, com suas próprias contradições e problemas. No entanto, foi esse mito, essa lenda de uma cidade guerreira, de um povo disposto a morrer pela liberdade e pela honra, que se mostrou incrivelmente duradouro. Essa resiliência se explica pelo fato de os ideais espartanos, disciplina, coragem, altruísmo e devoção ao dever, serem valores universais. Eles ressoam com pessoas de todas as épocas e culturas. Esparta, mesmo como uma cidade-estado há muito desaparecida, permanece viva em nossa consciência coletiva como um lembrete do que uma pessoa é capaz quando unida por um objetivo comum e disposta a superar limitações autoimpostas. Assim, o legado de Esparta é multifacetado. Não reside apenas em sua influência no pensamento militar, mas também em sua presença duradoura na cultura e na arte. Esparta nos ensinou que a força de um Estado é determinada não apenas por seu tamanho ou riqueza, mas também pelo espírito de seus cidadãos, sua disposição ao sacrifício e sua disciplina inabalável. Essa lição, aprendida ao longo dos tempos, permanece relevante até hoje, lembrando-nos da força do espírito humano e da importância de fortes princípios morais. Esparta, esta antiga cidade-estado localizada no fértil vale do rio Eurotas, deixou uma marca indelével na história da humanidade. Percorremos um longo caminho explorando seu desenvolvimento, sua estrutura social singular, seu rigoroso sistema educacional e, claro, seu poderio militar.
Hoje, ao concluirmos nossa jornada pelo mundo dos espartanos, podemos afirmar com segurança que Esparta é mais do que apenas páginas de livros de história. É um símbolo, a personificação de certos ideais que, apesar da passagem de milênios, continuam a ressoar em nossa consciência coletiva. Vimos como as duras condições naturais, as terras férteis e a localização estratégica da Lacônia contribuíram para a formação de uma sociedade única e autossuficiente. Essa sociedade, baseada em uma hierarquia rígida, onde todos tinham seu lugar e papel, foi construída em torno de um objetivo principal: manter a estabilidade e a segurança. A base dessa ordem, como aprendemos, eram os ilotas e os peiecos, cujo trabalho garantia o bem-estar dos cidadãos plenos, os espartanos. O sistema educacional, agoge, apresentou-se a nós como uma ferramenta implacável, porém eficaz, para moldar o cidadão guerreiro ideal. Desde o nascimento, todo espartano suportava provações que forjavam o corpo e o espírito. Falamos dos primeiros anos de vida, do gradual desmame do afeto materno, dos jogos e canções que incutiam disciplina e amor à pátria desde a mais tenra idade. Então, a partir dos 7 anos de idade, a vida de um jovem espartano estava completamente sob a proteção do Estado. Quartel, exercícios físicos, treinamento no uso de armas, uma hierarquia rígida entre seniores e juniores. Tudo isso formava não apenas guerreiros, mas irmãos de armas, unidos por laços invisíveis de lealdade. Esse sistema continuou até a adolescência, quando os jovens dominavam ciências militares mais complexas. Aprendiam a sobreviver na natureza, caçar e operar em pequenos grupos. A críptia, essa provação misteriosa e severa para jovens de 20 anos, tornava-se o ápice de seu treinamento. Um teste de sua coragem, resistência e prontidão para qualquer desafio. Somente após passar por todos esses estágios, um espartano se tornava um cidadão de pleno direito, pronto para servir a sua polis. Também abordamos o cotidiano dos espartanos, suas famosas syssitia, refeições comunitárias que serviam não apenas como fonte de alimento, mas também como um importante elemento de coesão social. Restrições de consumo e um estilo de vida simples faziam parte de sua filosofia, voltada para o fortalecimento do espírito em vez da busca por riqueza material. E, claro, discutimos o papel das mulheres espartanas, que, embora não participassem diretamente da ação militar, desempenharam um papel fundamental na formação de futuros guerreiros, incutindo neles os mesmos valores que tornaram Esparta grande. O poderio militar de Esparta, sua renomada falange, suas táticas e estratégias permitiram que ela mantivesse uma posição dominante na Grécia por séculos. Relembramos as grandes batalhas e guerras que se tornaram marcos em sua história. As guerras messênias, a Guerra do Peloponeso e, claro, a heróica Batalha das Termópilas, um símbolo de alto sacrifício e vontade inabalável. No entanto, como frequentemente acontece na história, mesmo as maiores civilizações enfrentam dificuldades. Vimos como conflitos internos, a perda gradual de antigas habilidades militares e princípios morais, bem como ameaças externas, levaram ao declínio de Esparta. Este período nos lembra que nenhuma sociedade pode permanecer no auge de seu poder para sempre e que preservar ideais exige esforço constante. Mas mesmo em seu declínio, Esparta nos deixou um legado valioso. Sua cultura militar, sua disciplina e seu espírito de auto-sacrifício influenciaram significativamente as gerações subsequentes, incluindo o pensamento militar romano. A imagem do espartano como um guerreiro invencível, pronto para morrer por sua pátria, tornou-se firmemente arraigada na cultura mundial,
inspirando escritores, artistas e pensadores por séculos. Hoje, ao concluirmos nossa pesquisa, é importante enfatizar mais uma vez que Esparta é mais do que apenas uma coleção de fatos históricos. É um símbolo duradouro de disciplina, coragem e dedicação. É um lembrete de que a verdadeira força de uma sociedade não reside na riqueza ou no tamanho, mas no espírito de seus cidadãos, em sua disposição de servir a um propósito maior, em sua devoção inabalável ao dever. As lições que aprendemos com a história de Esparta permanecem relevantes hoje. Em um mundo em constante mudança, onde desafios e dificuldades são inevitáveis, os princípios de disciplina, perseverança e disposição para o sacrifício permanecem fundamentais. Esparta nos ensinou que o autoaperfeiçoamento, a busca pela excelência e a dedicação aos próprios ideais são o caminho para a construção de uma sociedade forte e resiliente. Que a imagem do espartano, como personificação desses valores eternos, permaneça conosco. Que ela sirva como um lembrete do que o homem é capaz quando unido por um objetivo comum e pronto para se dedicar a servir aos ideais mais elevados. A história de Esparta é a história do espírito humano, sua capacidade para grandes realizações, sua busca por ordem e justiça. E agora, à medida que nossa jornada ao passado se aproxima do fim, deixe que este conhecimento, esta compreensão da civilização espartana o transporte para um mundo de paz e tranquilidade. Deixe que as imagens de guerreiros antigos, sua disciplina e coragem se tornem uma fonte de paz e confiança. Deixe que este conhecimento, arraigado nas profundezas do tempo, o ajude a encontrar o equilíbrio e harmonia interior. Mergulhe no silêncio, sentindo a paz que advém da compreensão do passado. Deixe que cada respiração o preencha de paz e que cada expiração leve embora todas as preocupações. A história de Esparta, suas lições e seu legado agora fazem parte do seu mundo. Deixe que essa parte seja a fonte da sua força e paz interior. Durma profundamente, sabendo que os valores eternos que Esparta personificou continuam vivos, nos dando sabedoria e inspiração.